Olá! Qual foi o livro ou conteúdo que mudou a sua vida? Já teve contato com alguma mensagem que fez a sua mente explodir numa ânsia de compartilhar a novidade? Para João Hus e Jerônimo de Praga foram os livros de um professor de teologia de Oxford, o Dr. John Wycliffe, que falava das Escrituras Sagradas sobre a óptica de uma filosofia realista e sem superstições nem tradições humanas. No episódio de hoje desta série sobre o grande conflito entre o bem e o mal, você vai conhecer o efeito que os escritos de Wycliffe causaram nesses teólogos. Eu sou Jefferson Araújo. E eu sou o Ruben Fernandes. Seguindo o itinerário desta viagem pela história do cristianismo, chegamos agora aqui, à cidade de Praga, capital da atual Chequia. É no final do século XIV que se passa a história do episódio de hoje, numa altura em que Praga era a capital da antiga Boémia. Os habitantes desta região tinham um espírito livre e sempre lutaram por autonomia e justiça, mas terminavam oprimidos e em estado de degradação moral em todos os níveis da sociedade, com bebedeiras, prostituição, roubos, violência, traições e assassinatos. Desde o século IX, quando o Evangelho chegou à Boêmia, sempre que alguém condenava a corrupção, a hierarquia da igreja ficava com medo e perseguia todos aqueles que questionassem qualquer ordem ou doutrina da igreja. Este monumento a João Hus, construído 500 anos depois da sua morte aqui no centro de Praga, é uma prova de como ele foi considerado um herói nacional, um símbolo da independência checa. A frase que está estampada na bandeira presidencial, a verdade vence, é mérito de Hus e dos seus seguidores. Jsme na Staroměstském náměstí, centru Staré Prahy. Z hlediska reformace jsou tady 3 význačné objekty. Staroměstská radnice, Týnský chrám a pomník mistra Jana Husa. Staroměstská radnice to je objekt, který v době mistra Jana Husa už stál. To znamená, v této době už reformace se dotýkala Staré Prahy a ovlivňovala její běh. Týnský chrám je budova, která byla v té době také dokončována. V Týnském chrámu víme, že Jan Hus také kázal. Později se tato budova stala centrem husitské církve. Husitská konzistoř, čili vedení husitské církve, sídlilo zde. To třetí důležité, to je Husův pomník. Husův pomník vznikl před 100 lety, více než 100 lety, k 500. výročí úmrtí mistra Jana Husa. Byla konána národní sbírka na tento pomník a tento pomník byl vybudován a s velkou slávou v roce 1915 otevřen. Pravda je, že jsou 2 důležité věci, které bychom k tomu pomníku měli říct. Mistr Jan Hus je centrem toho pomníku, ale kromě Husa jsou tam 2 skupiny. Jedna vítězní husité, kteří reprezentují to údobí po Husovi, kdy husitská revoluce vítězila na všech frontách a nikdo ji nepřemohl. A za druhé skupina poutníků, vlastně exulantů, kteří 200 let poté odchází do vyhnanství, protože římskokatolická církev nesnese nadále protestanty. Hus nasceu na cidade de Husinec, a 75 quilômetros de Praga, filho de uma família de lavradores humildes.
Ele perdeu o pai muito cedo, mas a sua mãe fez questão de investir na melhor educação disponível. Quando Hus terminou seus estudos básicos, a sua mãe suplicou as bênçãos de Deus para o seu filho e Hus conseguiu uma bolsa de estudos aqui, na Universidade de Praga. Císař Karel IV. Byl velmi zbožný člověk, který se zasadil o to, že všechny možné řády se dostaly do Prahy a také velmi Prahu rozšířil. Ale z našeho pohledu je asi nejzajímavější, že v polovici 14. století založil Karlovu univerzitu 1348. Věhlas univerzity byl veliký, protože to byla první univerzita za Alpami. Na východ od Paříže a za Alpami nahoru nebyla žádná univerzita. To znamená, studenti z Německa, Saska, Bavorska, Polska, polabských zemí přicházeli do Prahy, aby v Praze studovali. Do této doby, slavné doby Univerzity Karlovy, přichází také mladý Hus. Jak už jsme si říkali, Hus studoval a stal se bakalářem, poté magistrem, čili mistrem svobodných umění, dnes bychom řekli filozofie, a později se stal také profesorem na Karlově univerzitě. Hus não foi nenhum gênio, mas era tão dedicado que acabou por se destacar. E em apenas um ano, depois de ter sido ordenado padre, ele foi nomeado reitor da Universidade de Praga. O rei Venceslau IV e a rainha Sofia tornaram-se fãs dos sermões de Hus e com isso, em 1402, foi nomeado pregador da Capela de Belém, a igreja mais popular de Praga. Nacházíme se v Betlémské kapli, která byla proslavena především reformním husitským hnutím a zvláště postavou mistra Jana Husa. Betlémská kaple byla postavena v závěru 14. století, aby sloužila kázáními v českém jazyce. Během reformních časů byla vždy výrazným místem, kde reformace působila, ale po letech byla zbourána a zůstaly z ní ruiny. V polovině 20. století došlo k obnovení podle nákresu k původnímu stavu a tak vznikl památník husitství, památník mistra Jana Husa a republika se přihlásila k tomu, že Hus byl výrazným mužem naší země. A história da Capela de Belém é interessante porque ela foi construída para ser um espaço de culto independente e em tcheco. Aqui era permitido ler os escritos de diversos teólogos reformadores. E o mais curioso é que Hus foi nomeado para essa igreja na mesma época em que conheceu os escritos do teólogo inglês John Wycliffe, que também defendia as escrituras na língua do povo. Foi o estudante Jerônimo de Praga quem apresentou ao mestre Hus os escritos de Wycliffe que ele tinha conhecido numa das temporadas em que estudou em Oxford. Hus passou a traduzir o Wycliffe para o tcheco e a pregar as suas doutrinas reformadoras com entusiasmo aqui na Capela de Belém, na universidade e também nas praças públicas. Silným podnětem pro další vývoj Husova myšlení se stal Jeroným Pražský, jeho přítel, který přišel z Anglie ze svých studií a přinesl Wycliffovi spisy. To mistra Jana výrazně ovlivnilo a navazoval na Wycliffa a dotahoval věci ještě dál. Kázal tak, že lidé ho milovali, kázal tak, že se stal slavným kazatelem, a protože Betlémská kaple nebyl farní kostel, Jerônimo de Praga nasceu na capital em 1379. De família de posses, formou-se aqui
na Universidade de Praga em 1398, quando João Hus já era mestre e professor. Jerônimo viajou pela Europa e fez mestrados nas universidades de Paris, Colônia e Heidelberg. Mas foi em Oxford que a Bíblia o impactou a ponto de mudar a sua vida e o seu destino para sempre. Mal sabiam que com isso muitos dos alunos que tiveram o primeiro contato com as Escrituras através do professor Hus espalhariam o que aprenderam pela Alemanha até chegar em Martinho Lutero. Mas afinal, o que é que João Hus pregava? Hus pregava contra o luxo na igreja e defendia a justiça social. Ele pregava contra o orgulho e a ambição da hierarquia eclesiástica e ensinava o sacerdócio de todos os crentes, ou seja, que todos podem estudar a Bíblia por si próprios, todos podem pregar o Evangelho e comunicar diretamente com Deus. E ele também defendia que a Santa Ceia, ou seja, a comunhão do pão e do vinho, devia ser para todos os fiéis e não apenas para os sacerdotes. Hus, ele pregava contra o abuso da autoridade. Ele defendia a supremacia da Bíblia como única autoridade e regra de fé para os cristãos. Ele ainda pregava contra a venda de indulgências e defendia a salvação pela fé em Cristo. Nessa época, a Europa enfrentava o fenómeno que ficou conhecido como cisma papal, causado pela eleição de papas rivais que reivindicavam a direção da Igreja. Essa disputa tornou-se em guerra entre os papas, como se fossem imperadores, e eles precisavam de comprar armas e recrutar soldados para garantir o poder. Assim como Wycliffe, Hus também questionava a liderança da igreja. Ele escreveu: se temos de obedecer a quem a nossa obediência deve ser paga, temos de obedecer a Baltazar, chamado João 23 em Bolonha, Ângelo Corari, chamado Gregório XII, que está em Rimini, ou a Pedro de Lune, que se chama Bento XII e está em Aragão. Se todos os três são infalíveis, por que o testemunho deles não concorda? Se apenas um deles é o Santíssimo Padre, por que não podemos distingui-lo do resto? Em 1410, o Papa João XXIII também proibiu Hus de pregar. Desta vez, o povo protestou nas ruas contra essa proibição, afinal Hus era um pregador muito requisitado. Nesse mesmo ano, outra bula papal proibia os escritos de Wycliffe. Nessa ocasião, Jerônimo de Praga, o discípulo de Hus, estava em Viena e decidiu argumentar em favor de Wycliffe e acabou preso e excomungado da igreja pelo bispo de Cracóvia. Protože Wycliffe byl silným podnětem pro Husa, pro Jeronýma, celé reformní české hnutí výrazně na Wycliffa navazovalo a to působilo bouře v českém prostoru. A tak nakonec církev zakázala Wycliffovy spisy a musely být spáleny. Hus a jeho přátelé, také Jeroným a další, bojovali proti tomu, ale mnoho nezmohli. V roce 1411, protože Hus nezanechal svých kázání, papež vyslovil nad Husem klatbu a prohlásil ho za kacíře. Hus nadále kázal, ale v roce 1412 byla klatba zostřena a nad Prahou vyhlášen interdikt. To znamená, žádné církevní obřady se nesměly konat. Hus tedy odešel na venkov, kázal v přírodě, mnozí lidé přicházeli, davy mu naslouchali a radovali se z poselství, které od něho slyšeli. O Papa convocou Hus para uma audiência em Roma para explicar as suas doutrinas, mas o seu rei, Venceslau, bem como a corte e a universidade tinham apreço por Hus e temiam pela sua segurança. Então, enviaram um advogado no seu lugar para representá-lo. O Papa recebeu o advogado, mas interditou a cidade de Praga enquanto Hus lá estivesse. Para poupar os cidadãos, Hus saiu de Praga, mas continuou a pregar na cidade de sua família e nos arredores.
e ele escreveu aos seus amigos: retirei-me, também pelo receio de que os sacerdotes ímpios pudessem continuar durante muito mais tempo a proibir a pregação da palavra de Deus entre vós. Mas não vos deixei para negar a verdade divina, pela qual, com o auxílio de Deus, estou disposto a morrer. Ao ficar proibido de pregar, João Hus vivia um grande conflito de consciência. Se a autoridade da igreja era justa e infalível, como ele acreditava que era, como poderia sentir que estaria pecando se obedecesse? Depois de refletir, orar e pesquisar na Bíblia, João Hus chegou à conclusão óbvia de que os sacerdotes que usavam a sua autoridade de maneira errada estavam corrompidos, exatamente como os líderes religiosos do tempo de Jesus. Quando Hus alcançou esse entendimento, ele voltou a pregar aqui, nesta igreja atrás de mim, onde ele pregou durante uma década, mesmo depois de ter sido excomungado. No entanto, ele tinha apoio do rei e também tinha apoio dos cidadãos locais. Když nastoupil mistr Jan na kazatelnu zde v Betlémě, a to se stalo v roce 1402, kázal pouze česky. V kostele nejsou žádné sochy, naopak je zde řada písní a textů biblických, kterým učil mistr Jan Hus lidi, jak se přiblížit k Pánu Bohu. Mistr Jan Hus se stal slavným kazatelem zde v Betlémě. Přicházelo se mnoho lidí, protože kázal česky, přicházeli chudí, přicházeli bohatí, přicházela i královna Žofie, aby poslouchali všichni čisté evangelium, které mistr Jan Hus kázal. Hus volal lidi k tomu, aby žili podle písma svatého a aby se vrátili k tomu, jak raná křesťanská církev žila. Nacházíme se v prostoru, kde s největší pravděpodobností mistr Jan Hus bydlel. Nebylo to nic mimořádného, ale měl své místo, kde mohl studovat, kde mohl přijímat své přátele a kde mohl se modlit a žít s Pánem Bohem. Praha se stala jeho prostorem, ve kterém zvěstoval Krista Pána podle písma svatého, tak jak ho poznával ve svém životě. Tak tady to je to místo, kde on žil. Em 1414, o imperador Segismundo de Luxemburgo, soberano do Santo Império Romano-Germânico, solicitou ao Papa João XXIII e o Papa atendeu ao seu pedido de convocar um concílio para toda a Europa. O objetivo era resolver a crise da Igreja e, entre outras coisas, o concílio julgaria alguns casos de heresia para acalmar os movimentos sociais. O anfitrião, João XXIII, ciente dos seus crimes e também dos seus abusos, suspeitava que o concílio fosse uma emboscada do imperador para depor o próprio Papa. E os outros papas enviaram delegados no seu lugar, tamanho era o medo. Hus também sabia dos perigos que o ameaçavam. Por isso ele despediu-se dos seus amigos, como se nunca mais o fossem encontrar. E viajou com o pressentimento de que acabaria na fogueira. Ouça o resumo de uma carta que Hus escreveu aos seus amigos. Meus irmãos, confio plenamente em Deus para fortificar-me na sua verdade, de maneira que eu enfrente com coragem tentações, prisão e, se necessário, uma morte cruel. Se a minha morte deve contribuir para a sua glória, orai para que ela venha rapidamente e para que Ele me capacite a suportar com constância todas as calamidades. Mas se for melhor que eu volte para vocês, orem a Deus para que eu faça sem mancha, para que eu não suprima um til da verdade do Evangelho, a fim de deixar os meus irmãos um excelente exemplo a seguir. Provavelmente, pois, nunca mais contemplareis o meu rosto em Praga.
Na despedida do seu mestre, Jerônimo disse palavras de ânimo para que Rus tivesse coragem e firmeza, e prometeu que se Rus caísse em algum perigo, ele próprio iria socorrê-lo. Jeroným Pražský, mladší zhruba o 10 let než mistr Jan Hus, výtečný myslitel, brilantní myslitel, muž, který rád cestoval, poněkud extravagantních projevů, působil také na řadě světových a evropských univerzit a byl velmi proslaveným mužem po celé Evropě. Tento Jeroným podporoval Husa ve všech jeho reformních snahách, v boji o pravu církve, o návrat k biblickým důrazům a řadou těch zápasů prošli společně. Když se Jeroným dozvěděl, že Hus byl zrádně v Kostnici zajat, rozhodl se vydat za Husem, aby mu pomohl. Byl přesvědčen, že svým brilantním projevem je schopen mnohé oslovit, ale žel byl také chycen, zajat, uvržen do vězení. Ve víře později zakolísal, ale poté se přihlásil znovu ke Kristu Pánu Janu Husovi a proto byl po necelém roce po smrti mistra Jana Husa na témže místě na břehu Rýna upálen. Takže oba svědci, mistr Jan Hus i Jeroným Pražský, prošli Univerzitou Karlovou a stali se jejími významnými učiteli. Para garantir a segurança do seu súdito, o próprio imperador emitiu um salvo-conduto para Rus, e o rei da Boêmia emitiu outro salvo-conduto para ele também. A caminho de Constança, ficou espantado ao descobrir que era admirado pelo povo que vinha ao seu encontro para cumprimentá-lo e até mesmo escoltá-lo. A sua mensagem tinha ido muito mais longe do que ele jamais imaginou. Quando Rus chegou a Constança, em vez de ser ouvido, foi preso no calabouço do mosteiro. O imperador tinha sido manipulado e coagido a não manter a palavra dada a um suspeito de heresia, sob ameaças e promessas da igreja. Nem um advogado de defesa seria permitido. A acusação era simplesmente crer nas doutrinas de Wycliffe e ter se infectado com a lepra dos valdenses. Em 1415, depois de 7 longos meses de sofrimento no calabouço do convento dominicano e diversos encontros com o concílio que só lhe dava a opção de se retratar ou morrer, sem explicar nada nas escrituras, chegou o dia da execução. Parte do processo incluiu vestir Rus com roupas sacerdotais, seguida de mais uma oportunidade de retratação ou fogueira. João Hus foi despojado de suas vestes, simbolizando a sua excomunhão, e levado à fogueira feita com os seus livros, precisamente aqui, neste local. Mas ele permaneceu firme, apesar dos apelos em que insistiam que ele renunciasse à sua fé para se salvar. A que erros renunciarei eu? Não me julgo culpado de nenhum. Invoco a Deus para testemunhar que tudo o que escrevi e preguei, assim foi feito com o fim de livrar almas do pecado e da perdição. E, portanto, muito alegremente confirmarei com o meu sangue a verdade que escrevi e preguei. Hoje, vocês assarão um ganso magro, mas em 100 anos ouvirão um cisne cantar. Não serão capazes de assá-lo, e nenhuma armadilha ou rede poderá segurá-lo. Profetizou João Hus. Dito isto, morreu cantando um hino: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Todos ficaram perplexos e admirados, até mesmo os próprios inimigos, e com isso, a morte de Hus teve um efeito contrário. Por causa disso, o concílio hesitou em executar a Jerônimo, optando por tentar forçá-lo a se retratar sobre tortura. Preso,
Numa masmorra insalubre de abril até setembro, Jerónimo acabou por ceder após meses de tortura, chegando mesmo a renunciar às doutrinas de Wycliffe. Contudo, a sua fé se fortaleceu e ele resistiu apesar da doença severa provocada pela crueldade sofrida. Ele pediu provas de erros pelas Escrituras, desafiando o concílio que o condenou à fogueira em 30 de maio de 1416. Diante da morte, Jerónimo enfrentou o carrasco sem medo, mostrando coragem até ao fim, deixando uma marca profunda em muitos que tentaram em vão salvar a sua vida. Como respondeu o concílio? Herege! Fogueira! Fogueira! E assim foi. Naquele mesmo dia, 30 de maio de 1416, Jerônimo foi levado para a fogueira na estaca. Muitos ficaram profundamente impressionados. Homens importantes de diversos países foram falar com ele, numa tentativa de salvar a vida daquele homem. Mas Jerônimo já não tinha medo da morte. Quando o carrasco se aproximou por trás para acender a fogueira, ele gritou: "Venha com ousadia para a frente, ponha fogo à minha vista. Se eu tivesse medo, não estaria aqui." Que coragem! Eu fico emocionado ao imaginar o tamanho da fé desses homens. Viver por algo a ponto de morrerem felizes e leais à sua fé. Esses homens deram a vida porque acreditavam que a Bíblia é a palavra de Deus. De acordo com as Escrituras, falando sobre si, nós entendemos que este livro é inspirado pelo Espírito Santo. Vidas têm sido transformadas pelas Escrituras Sagradas. Portanto, nós encerramos esse episódio convidando você a dedicar tempo todos os dias para estudar esse livro. Ame esse livro. Se alimente desse livro como o pão da vida a todo ser humano. Nós cremos de todo o coração que a Bíblia tem princípios eternos e absolutos para a vida de toda criatura do Senhor. Suas cinzas foram dispersas aqui, no Rio Reno, simbolizando o medo da Igreja de seu legado. Este ato, junto com a influência da Bíblia em suas vidas, inspirou futuras gerações, alcançando Martinho Lutero e impulsionando a Reforma Protestante. No próximo episódio desta viagem pela história do cristianismo e do grande conflito entre o bem e o mal, vamos explorar o impacto da Bíblia na vida de Lutero. Vamos refletir sobre a força, a fé e sabedoria deste herói, que nos encoraja a buscar forças e inspiração na Bíblia. Até lá! O Grande Conflito Série é uma produção original do Ministério Fé e Evidências em parceria com a TV Novo Tempo de Portugal. Isso significa que nós precisamos do seu apoio para fazer com que estes materiais alcancem milhares e, por que não, milhões de pessoas em todo o mundo. Para que isso aconteça, nós convidamos você a fazer a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube, deixar o seu like, porque isso faz com que a plataforma distribua os conteúdos para um número maior de pessoas. Além disso, não deixe também de acompanhar as nossas publicações em outras redes sociais. E Rubem, existe outra maneira de apoiar esse projeto? Sim, Jefferson, ainda existe mais uma maneira que nos podem ajudar: patrocinando este projeto. Para isso, basta clicarem no link que se encontra em cima ou então digitalizar o QR Code que está na imagem. Também na descrição vão encontrar todas as informações necessárias para nos ajudar, para patrocinar este projeto e permitir que possamos fazer mais conteúdo semelhante a este. Muito obrigado pela vossa ajuda.